Extraordinário e abençoado bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí de casa. Eu, Patrícia Pimenta, pelo Pimenta Cast, venho falar para vocês de algo formidável. Começamos, episódio número 1. E esse episódio mais maravilhoso poderia contar com a honra de um caro amigo. Mas antes de apresentar eles para vocês, eu quero falar sobre propósito. Um pouquinho sobre propósito. Nós estamos aqui fazendo um propósito que há mais de 2 anos eu concedi essa empresa e foi maravilhoso. E eu queria transformar o mercado editorial com tudo que já tinha, com um pouquinho mais, uma essência, algo mais marcante, como o meu próprio sobrenome. E com isso tudo, comecei a transformar e trazer o mercado editorial internacional para dentro de Rondônia, isso mesmo. A primeira editora rondoniense que tem mais selos consecutivos e também fora do Brasil, Suíça, Estados Unidos, Espanha e tudo mais. Mas eu precisava mostrar isso tudo para vocês de uma forma coerente, que o meu autor, o meu escritor ou o meu mentorado pelo Instituto viesse a falar. E com isso tudo, para brilhantar a casa, trago Manuel Veríssimo Neto, meu caro e ilustre escritor. Uma honra, meu amigo, estar com você aqui. Que Deus abençoe tua casa e Obrigado. te honre muito nesse começo prospecto. Do terceiro livro, correto? Obrigado, Patrícia. Obrigado a toda a equipe do PimentaCast. É um privilégio estar aqui falando a respeito dessa terceira obra. A segunda é sobre masculinidade, espiritualidade, relacionamento. E a terceira, de forma geral, pois eu tenho duas obras de direito. Então é a quarta, olha só, tinha esquecido da minha primeira, que foi em coautoria. A gente nunca considera, né, o que é feito em coautoria, mas levando em consideração, essa seria a quarta obra, e a segunda sobre relacionamento, masculinidade, falando sobre o homem de hoje, o homem do século XXI, como esse homem tem se portado e como ele deveria se portar. A obra chama Legendário, o homem que subiu a montanha, e retrata a minha experiência no movimento que leva o mesmo nome, o movimento legendário que está sendo conhecido aí no mundo todo, tem origem na Guatemala, mas está muito forte no Brasil e está ganhando a Europa agora. Ótimo. Mas hoje, aqui no Pimenta Cash, nós queremos te conhecer, Manuel, como se estivesse lá na sua casa, na sala da sua casa, tomando um cafezinho contigo, com a tua família, com a tua esposa, com os seus filhos. Mas E não tem como me deixar mais à vontade com um nome desse, né? Pimenta Cast, o cara que nasceu em Pimenta Bueno. Ao lado, cadê minha garrafinha? Ao lado da minha garrafinha aqui, ó. Vermelha. Eu tô no sofá de casa, literalmente. Tô muito à vontade. Esse é o Manuel que nasceu, como eu disse, lá em Pimenta Bueno, Rondônia, há alguns anos, não vou revelar a idade, apesar que para homem isso é irrelevante. E hoje, há mais de 20 anos, eu estou radicado aqui em Porto Velho, pai de 3 filhos, casado há mais de 20 anos com a minha esposa Daiane, e tendo o prazer de estar aqui com você hoje. excelente. Essa breve abertura sobre um pedacinho dessa autobiografia desse caro amigo. Mas agora eu quero perguntar 3 coisas, Manuel. Tu falou que é de Pimenta Bueno. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos às vezes não sabem, que todo mundo acha que meu nome é, é algo porque eu trago origem também da cidade de Pimenta Bueno, que é uma cidade, para quem está nos vindo fora do Brasil, e vai ver essa tradução também em inglês, espanhol, francês, italiano, que vai sair pelo site da editora daqui uns dias, eu vou falar o seguinte: o meu nome é meu mesmo, não é da cidade. Mas fala para mim como foi a tua infância, Manuel. Mas pode ser, ainda no gancho, que você tenha algum parentesco com a pessoa que deu o nome, porque Pimenta Bueno foi parte integrante da expedição do Marechal Rondon nas linhas telegráficas que vieram do Mato Grosso, e ganhou o nome de Pimenta Bueno face a um dos militares que integrava a caravana, que se chamava Pimenta Bueno. Pimenta Bueno. Ó, Exatamente. olha E, para você ver. e Vou Pimenta, procurar a origem, que talvez eu seja uma de umas famílias desbravadoras do nosso com, estado. com certeza deve ter uma correlação entre Com certeza. esse Agora, nome. só para atualizar quem está fora de Rondônia, fora do Brasil, é importante citar que Rondônia não é Roraima. Pelo contrário, nós trazemos uma terra
excelente, maravilhosa, próspera, de grandes pessoas, empresários, pessoas técnicas, pessoas de todas as áreas. E eu gosto muito de falar sobre Rondônia porque nós temos 52 municípios jovens, recém-fundados, mas com uma carga de energia positiva, um núcleo de trabalho maravilhoso. E dentro desse podcast nós vamos passar por todas as áreas. Falando um pouco sobre a infância, sobre como foi a parte de jornada acadêmica e principalmente o que traz da sua infância que hoje você acaba replicando para mais pessoas. Qual é o seu domínio? Qual é a sua essência? Qual é a sua crença da infância que ainda você carrega, que traz prospecto? A fé, a religião, o amor a Deus e tantas outras coisas que você faz com excelência. Não é algo que é só voltado ao cristão, mas é voltado à população inteirina. E por isso eu venho te convidar, você que esteja dentro de Rondônia, dentro do nosso Brasil, e fora do Brasil também, que como a editora internacional, muitas pessoas para fora do Brasil vão nos ver. Mas hoje, Manuel, quero te perguntar com todo carinho, como foi a infância do Manuel? Manuel é filho de imigrantes do sul do país. Minha família veio do Paraná e se estabeleceu na década de 70. A primeira vez que minha mãe esteve em Rondônia foi em 76 e depois ela volta nos anos 80 e eu nasci em Pimenta Bueno. Até então não era município, foi justamente em 82 que ele vira município. Nós falávamos aqui dos 52, né, que hoje compõem o estado de Rondônia. Recentemente faleceu o Reditário Cassol. O Reditário Cassol, ex-deputado federal, foi responsável pela implantação dos últimos municípios igual Primavera de Rondônia, que é vizinha ali da onde eu tô, Pimenta Bueno, a minha cidade natal. Foi uma infância humilde. O nosso hino ele faz jus à trajetória de quem aqui chegou, os destemidos pioneiros, uma terra de promessa, uma terra rica, uma terra de pessoas que vieram para desbravar e em busca de oportunidades. Era o novo Eldorado, foi um planejamento do governo militar a ocupação da Amazônia, e Rondônia passou pelo projeto Planaforo. Pimenta Bueno vem nessa toada, inicialmente uma cidade extrativista, onde a minha família trabalhava com madeira, mas a diversificação, né, depois a economia do município ela passa a ser da agricultura, posteriormente gado, e hoje Pimenta Bueno é conhecida por uma cidade têxtil. Há pequenas fábricas de confecção e também conhecida por um grande grupo empresarial que é a Cairu, que hoje emprega boa parte da população na fabricação de bicicletas. E como eu dizia, a minha mãe, ela vem a Rondônia, ela era empregada doméstica no estado do Paraná, vem para cá, para Rondônia, e consegue, no dia a dia, se estabelecer, mas com muito custo. Ela se divorcia do meu pai, eu ainda muito jovem, e ela faz o papel do pai e mãe. E isso faz com que ela tenha que trabalhar, sustentar a casa e nós ficarmos nas mãos ou da minha tia, da minha irmã, sempre cuidado por terceiro. Apesar disso, foi uma infância muito rica, uma infância a qual eu tenho muita saudade, com muito carinho. A educação, ela faz parte, dizer que eu não fui repreendido, que eu não fui castigado, natural, isso pra gente é muito natural. Mas mesmo diante dessas dificuldades, ela conseguiu criar os 3 filhos e hoje eu tenho um irmão que mora há mais de 30 anos fora do país, tenho uma irmã também que está fora de Rondônia e eu estou aqui radicado em Porto Velho. Hoje eu tenho mais tempo em Porto Velho do que em Pimenta Bueno, mas é uma cidade que vai estar sempre no meu coração, é minha cidade natal, uma cidade que eu guardo um carinho muito grande, muito do que eu carrego, essência, experiências, vem de lá. Como é o nome da sua saudosa mãe? Não, a saudosa não, tá viva ainda. Tá viva? Tá viva ainda. Olha, Iraci que Bertolete completa agora, dia 10 de julho, 82 anos. Nossa. De muita saúde, graças a Deus. Amém.
Deus abençoe. Eu quero ter a honra de conhecê-la, Vai até conhe- mesmo para ela me ensinar o caminho de ela, ter filhos prósperos e respeitosos. ela vai te ensinar também que ela é uma cozinheira de mão cheia. Se você gostar de cozinhar, pensa numa mulher que tem uma habilidade, uma facilidade, ainda mais por ser de origem italiana, com massas, Não, pães, já vamos e- marcar a data, esse né? Nós tipo estamos aqui no sofá de casa de culinária. e com certeza será uma honra imensa. Aquele macarrão caseiro, nossa, que é bom demais. É. Mas Diferente de casa. voltando, estudei em escolas públicas em Pimenta Bueno, no Serrão de Carvalho, Raimundo Euclides Barbosa, e fiz faculdade na cidade de Ji-Paraná, iniciei em Ji-Paraná, que era a cidade mais próxima, e depois passei um tempo fora do país e já voltei aqui para Porto Velho e concluí a minha faculdade de Direito aqui em Porto Velho. E como foi ser filho de uma mãe solo, né? Vamos colocar aqui, porque tem toda uma diferenciação dentro da faculdade, porque às vezes o filho da mãe solo, ele precisa se destacar mais, porque às vezes tá ali por nota, tá por média, você foi bolsista, como era, Manuel? Sua fase acadêmica? A minha, vamos dizer assim, no ensino fundamental, eu estudei num colégio particular através de bolsa. Ganhei uma bolsa de estudo e eu lembro que até os uniformes, tudo era devido a essa bolsa. Mas a minha mãe foi uma mulher, foi não, é uma mulher muito forte, muito trabalhadora, é uma mulher de caráter, de honra, e ela sempre nos forjou para ter isso conosco. Nada de vitimismo, nada de não ter responsabilidade, autorresponsabilidade, ela nunca foi de passar a mão. E aí eu não posso te dizer, nunca tive problemas com isso. Pelo contrário, eu sempre enxergo e vejo essas características hoje na minha profissão enquanto advogado, que sou formado, especialista na área de direito eleitoral, devo isso muito a ela. Porque mesmo nessas condições de mãe solteira, vinda do Paraná, sem um curso de formação de ensino superior, ela se elegeu vereadora naquele município, conseguiu Uau! fazer uma faculdade e teve uma carreira na administração pública exemplar. Compôs o governo do antigo governador Jerônimo Garcia de Santana. Então é uma vencedora e ela sempre trouxe com ela essa marca que nós, filhos, Então, absorvemos. então podemos dizer que o seu anseio pela, pela, pela organização do mestrado ali na parte eleitoral e o seu desejo de continuar um pouco nessa cadeia, mesmo que não seja, mas seja um representante legal da lei para nós que estamos aqui fora, e ministrando do legítimo, é pela sua mãe. É pela sementinha que ela plantou lá atrás, trazendo essa essência da legística feminina para dentro da sua casa. Eu tenho uma história de mulheres voltadas à política. A minha opção pelo direito, ela parte primeiro de uma falta de opção que nós tínhamos aqui em Rondônia de cursos superiores. Então foi vamos dizer assim, era o curso que profissionalmente a gente via com melhores chances de inserção no mercado de trabalho naquele momento. E eu faço direito com um objetivo. Não sei se era dos melhores, mas meu pai foi assassinado. E o objetivo era que eu me tornasse delegado para investigar o assassinato do meu pai. Os anos se passam, eu não enveredei pelo concurso público, apesar de ter prestado um único concurso. Não me identifiquei com essa vida de estudo focado em procedimentalismo para concurso público. Me identifiquei com a advocacia. E na área da advocacia existem várias especialidades: direito criminal, tributário, de família, previdenciarista. Eu falei, cara, se tem uma área que eu vivo, eu respiro. A primeira campanha da minha mãe, que foi naquela campanha de transição da Constituição de 88, e aí minha mãe é vereadora, depois ela ocupa espaços públicos. A irmã dela, com a ajuda dela, vira prefeita. Meu primo, filho da minha tia, também envereda pela vida pública e é prefeito eleito lá da nossa região. Falei, eu não quero ser prefeito, né, como dizia Raul Seixas, mas eu enveredei pela advocacia especializada em eleições, em direito político, que a gente chama de advocacia eleitoralista, que é trabalhar com os agentes políticos antes, durante e depois do processo eleitoral, que é a advocacia pública
como um todo. É a inspiração dela, se tenho hoje essa profissão, ela, minha tia, que plantaram essa semente. Gente, olha para você ver, a gente estava falando aqui que os sonhos se tornam realidade, né? No começo aqui da parte da apresentação do episódio. Mas realmente, os sonhos se tornam realidade. Hoje mesmo, Manuel, o que eu faço da minha vida e ensino meu filho a fazer é realmente um desejo que eu tinha lá atrás, uma necessidade que aconteceu, né, quando eu tinha 16, 17 anos, e hoje tem a editora e o instituto voltado a isso, pela necessidade. Então, eu vejo muito mais que você viu a necessidade do mercado eleitoral e, com isso, trazendo a sua expertise e a docência da sua casa, porque a gente cria uma docência na academia? Cria. Mas a gente faz ela transformar com a vivência da vida. Certamente. E o que você fala olhando para esse área que tu atua hoje? Como você pode servir a população? Ah, hoje há um conflito até ético-moral em relação tanto à atuação do advogado e à classe política. E ela não se inicia, e não é uma particularidade nem um privilégio da advocacia eleitoral. Eu vejo também um certo preconceito da própria sociedade com o advogado que atua no direito criminal. Há uma confusão, isso parte, penso eu, com a forma com que a mídia coloca a atuação dos advogados de pessoas que estão sendo acusadas de crimes hediondos, assassinatos, e também muito em voga depois da famigerada Operação Lava Jato. Há uma transferência da criminalização da política na Operação Lava Jato para a advocacia. O mesmo advogado que defende pessoas acusadas de crimes hediondos, e agora os advogados que defendem esses agentes políticos, seja de direita, seja de esquerda, também são vistos como parte desse sistema corrompido. E isso acaba afetando a credibilidade, acaba afetando a atuação, de certa forma, mas eu vejo como uma coisa totalmente transponível. A advocacia é uma profissão garantida na Constituição, nenhuma outra é. É dita por mais de 33 vezes na Constituição como uma profissão essencial ao funcionamento da justiça. E a nossa área, em especial do direito político, do direito público, ela é diferente do que muita gente trabalha, ela não é uma área sazonal. O advogado eleitoralista, ele tem uma atuação frequente durante, antes e após o processo eleitoral. Nós sabemos que no Brasil nós temos as eleições gerais e as eleições municipais. Elas acontecem de 4 em 4 anos intercaladas. Então, tem uma eleição, daqui 2 anos eu tenho outra eleição, e depois de 2 anos mais outra eleição. E nesse interstício, o advogado eleitoralista ele está sempre atuando. E, por sorte, nessa última campanha de 2024, eu falo sorte, mas fruto de muito trabalho, né? Diz que a sorte é o encontro Da da, disciplina, da com disciplina. muitas fórmulas, né, para Exatamente. dar. O nosso escritório Loura Júnior Ferreira Neto, ele pontuou como um dos maiores escritórios do país na área do direito eleitoral. Foi feita uma listagem dos 10 maiores escritórios, o nosso ficou em terceiro lugar. Uau. E é uma honra não só para o escritório, mas para toda a advocacia do Norte. Nós podemos, com muito orgulho, dizer Rondônia tem advogados do mesmo nível e Mesmo gabarito de grandes bancas que estão lá na Faria Lima, que estão lá na Paulista. Rondônia também está bem surfando, servido, está né? bem servido de Bem advogados. servido, é isso mesmo. Mas falando sobre isso, você me falou que tem filhos, 3 filhos, uma menina e 2 meninos, correto? Marcela, Miguel e Luiz. Que lindo. Esses dias eu vi nos seus stories, você dentro da Rural, Da correto? Rural. Gravando com eles. Como esse entendimento, você mostrar esse Manuel de casa, esse Manuel profissional, esse Manuel escritor, esse Manuel pai para eles, para essas crianças lindas? Tem uma frase que é muito clichê até, né? Diz que a palavra convence, o exemplo arrasta. Toda criança, ela nasce e nós somos espelhos, tá? Se você é pai e não pensa assim, você está enganado. Se corrija, porque tudo que você está fazendo, desde roer a unha
A forma que você está tratando a sua esposa, um companheiro, está sendo observado. E eles aprendem mais pelo exemplo. É o que você faz. No início, vamos dizer assim, em relação à profissão, todos querem ser astronauta, ou desenhista, ou Bailarina. enfim, hoje é TikTok, influenciador, né? Mas ultimamente eles estão querendo ser advogados. Por quê? Porque vem o pai trabalhando, vem o pai saindo cedo, chegando tarde, reclamam às vezes, falam que eu trabalho demais, mas uma coisa que eu já estou plantando é disciplina, por exemplo. Disciplina de que a gente é fruto, né? O nosso alimento é fruto do nosso suor. E eles estão aprendendo desde cedo. Uma coisa que eles não vão ter com referência é um pai preguiçoso, um pai procrastinador, um pai que não está preocupado. Por quê? Porque eu não estou pensando em trabalhar para adquirir coisas para mim. Já teve essa época. Quando você é solteiro, quando você está no início da sua profissão, você quer uma casa nova, você quer um carro bom para andar. Hoje você quer pagar mensalidade de escola, no meu caso. Ou você quer pagar plano de saúde. Hoje você quer que eles Ter um comam, conforto. bebam, tenham qualidade de vida. O que eu busco mostrar para eles? Que a gente precisa trabalhar para ter dignidade e não para ficar milionário, não para ficar rico. A prosperidade, tem até um tema da minha mentoria que eu falava antes das gravações com o colega, é um dos cadernos da mentoria sobre homens que a gente fala sobre prosperidade e riqueza. Prosperidade está muito além da riqueza. Prosperidade, eu posso ser próspero e não ter dinheiro, mas via de regra, a pessoa próspera, a consequência dela é que tenha condições financeiras para ter dignidade. E eu acredito que tenho passado, sou falho também, tenho passado muitos erros, mas em relação a eles compreenderem que nós precisamos ser próspero no relacionamento com a mãe deles, no relacionamento na escola, num trabalho escolar, no tratamento dos colegas, eu, eu tenho trabalhado, não sei se tenho acertado, mas tenho trabalhado nesse sentido. Meus parabéns, porque todos nós que temos filhos e também as pessoas que pretendem ter filhos, sabemos o tão importante que é a disciplina, né? Eu sempre falo que também arrasta. O que você faz, ele arrasta com o movimento. Mas o que você não faz também arrasta do mesmo jeito. Às vezes, né, a gente deixa de desejar, ah, não, isso é terceirização da escola, é terceirização da mãe. Mas agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a esposa. Como é a sua convivência como esposa? Sei que a sua esposa escreveu um prefácio lindo sobre a sua obra. Né? Eu não posso falar tão lindo assim, que as pessoas falam assim, você editou, mas em primeira mão, você de casa já pode correr lá. As obras vão estar divulgadas aqui em Porto Velho, em território internacional também. Você pode comprar pela Amazon, por vários sites, vai estar disponível. A gente vai deixar o link aqui depois para você fazer a sua compra dessa obra linda, que eu falo assim, foi tão bonito que quando ele me mandou as fotos das crianças recebendo ele no aeroporto, eu mostrei pro Heitor, o Heitor falou assim: demais, vai ter para as mulheres também, para a senhora aí, e eu receber você no aeroporto? Eu falei: filho, é um movimento masculino. Mas é muito bom, muito interessante as pessoas irem. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua esposa, sobre, né, o seu lado ali que te acolhe, que te ajuda nessa disciplina dessas crianças. A Daiane Fernanda de Souza Moura, hoje Veríssimo também, né? Ela nasceu num lar evangélico. Ela foi criada sobre a tradição da igreja evangélica e sempre teve princípios, sempre foi uma pessoa honesta e naturalmente se transformou numa mãe em que no início não foi fácil a nossa convivência. Quem é casado sabe que o casamento ele é feito de escolhas, renúncias, de compaixão, empatia. E por que eu estou falando isso? Porque ela foi criada sem pai. Eu também fui criado sem pai. Ela foi criada pela mãe. Eu também fui criado pela mãe. Ela foi criada por uma mãe, vamos dizer assim, um pouco mais sensível, mais dócil. Eu já fui criado por uma mãe guerreira, uma mãe já mais efusiva, de uma personalidade muito forte.
E às vezes a gente quer encontrar, você sabe como que é isso, você é mulher, encontrar no cônjuge características ou do pai ou da mãe. Então, ela tinha um pai que abandonou e eu tinha uma mãe forte. E ela via, ela tinha esse medo de ser abandonada e eu buscava também qualidades que eram o que eu aprendi a ver na minha mãe. E eu vi que não era assim, mas isso não foi do dia para a noite. E quem está casado há muito tempo como eu sabe como que é esse processo. E até ter essa maturidade, essa compreensão de saber que a Daiane, ela, ela é um tesouro, É seu equilíbrio. ela, cara, eu não tenho palavra para descrever, considerando que eu vejo o carinho, eu vejo a forma, o amor que ela consegue transformar uma coisa abstrata com atos de servir para os filhos, de cuidado para os filhos, seja no momento de uma tarefa, seja no momento de uma bronca, seja no momento de um alimento, de preparar a comida, tudo ela faz com muito carinho. Exemplo, ela é uma pessoa que gosta de deixar bilhetinhos, de escrever. Desde o nosso namoro, eu ia passar um dia fora, numa viagem, ou qualquer momento que a gente ficasse distante um do outro, ela escrevia uma cartinha e colocava dentro de uma Bíblia ou dentro de algum objeto que eu pudesse levar na viagem. E ela conseguiu transmitir isso para os filhos, que hoje, naturalmente, quando a gente viaja, ou naturalmente, quando a gente sai, as crianças fazem carta. Não Que foi eu lindo. que ensinei isso, foi ela que ensinou. Então, só tenho que agradecer a Deus por ela ter me suportado esses anos todos, porque se eu fosse ela, eu não tinha suportado, não. Que excelente, Daiane. Meus parabéns, meus parabéns. No próximo lançamento do Manuel, eu quero o prefácio, além seu, as crianças fazerem também o prefácio, porque eu percebi que o dom aí de escrita não é só sua, é compartilhar desse dom de escrita na sua casa também. O Luiz Fernando, que é a raspa do tacho, né, que é o mais novo, ele gosta muito de orar, sabe? É uma coisa que ele puxou assim. Segundo a mãe dele, disse que é show de mim, mas eu fui uma criança muito tímida. Eu não tinha essa predisposição, não. Era tinha muita vergonha. E ele não. Se você deixar, ele tá fazendo oração, ele tá louvando, clamando toda vez, independente do local, do ambiente, ele já tem essa conexão com Deus. A Marcela gosta muito de escrever, bastante, escreve muito bem. Ah, e eu vejo isso qualidades que puxaram da mãe, porque se puxou do pai estavam enrolados. Não, é uma mistura, né? É 50% dos genes de cada um, igual você falou, as pessoas se complementam. E realmente, o Manuel falou uma coisa, eu quero complementar aqui, que vocês de casa vão se perguntar o porquê, né? Como eu estudo, o que eu quero complementar na minha área profissional ou na minha área letiva, até familiar, desde a área familiar até empresarial. Por que não? Você busca sempre o preenchimento daquilo que você sentiu, o amor, a ternura, a afeição e muitos outros detalhes na infância, a pré-infância, que é formada desde a parte ali da gestação até mais ou menos ali aos 12 a 13 anos. É quando você tem toda o sensato do sentimento. Então, tudo que você vivencia hoje é um reflexo do que você vivenciou no passado. Pode ser quebrado? Sim, com certeza. Mas pode ser melhorado também. Às vezes, vamos por sentimento de perca, de dolo, né? Dos ambos ali, que ele falou que era da esposa dele e ele. Quando se complementa, às vezes vira um casal imbatível. Porque é aquele casal que assim, olha, eu sei, mas eu não largo a mão, ele é meu esposo pro resto da vida. E cria uma essência. Cria uma essência de permissividade, de respeito, de companheirismo e muito mais. E isso pode funcionar também, como nós vimos dentro do seu livro tão amoroso, que várias pessoas estão ansiosas em casa para ver também. E conte um pouquinho sobre o seu livro. O livro, ele é uma experiência, né? Ele relata a experiência que eu tive com o movimento Legendários. Para quem não sabe, há um movimento de homens que nasceu na Guatemala em 2015 e com muita ascensão aqui no Brasil. Eu imagino que hoje
o país com mais força para divulgação e para dar espaço para o movimento Legendários é o Brasil. Ele tem entrado agora na América do Norte, na Europa, mas o Brasil, ele me parece que é um campo propício para que esse movimento ele pudesse ser transformador na vida dos homens. E eu ouvi falar, e no mês de abril eu aceitei o desafio e fui participar desse movimento. Um movimento de 72 horas, onde que homens são confrontados, homens são discipulados, homens são quebrantados, tudo à luz da Bíblia. É um projeto cristão, não tem bandeira de igreja, não é católico, não é evangélico, mas são princípios de quem acredita em Cristo como seu Senhor e Salvador. E nesses 3 dias que eu estive no movimento, nessas 72 horas, as experiências que eu ali adquiri, eu saí com muito desejo no coração de escrever a respeito do que aconteceu, de que forma aquilo contribuiu, de forma com que alguns gatilhos, de que algumas brechas, alguns pesos, e eu já estou dando spoiler aqui, nós carregamos durante a vida. Algumas brechas a gente deixa aberta. E tudo isso é retratado no livro com uma experiência para... Eu escrevi esse livro, tenho que confessar, pensando muito no público masculino. Mas eu vejo que ele foi escrito de uma forma que as mulheres também vão querer ler. Olha, eu li o livro à primeira mão, né? Tive o privilégio. Eu falo que assim, são propósitos iguais, que estão no mesmo momento. Eu e o Manuel se conhecemos há pouco tempo, tem uns 60 dias. Por aí. Mais ou menos uma média de 60 dias. E foi algo maravilhoso, que quando eu li o livro dele, eu encaixei partes da minha vida. Eu sou uma mulher, sou mãe solo também. Então, eu me encaixei em vários momentos de uma quebra de ego, de voltar para o passado, de olhar, de estudar, de aprimorar mais o que eu faço. Mas, primeiramente, de olhar para aquela bênção que estavam ali na minha frente e ver que talvez eu alimentava algo do meu próprio filho para algo que não seria possível no futuro. Se eu quero que ele tenha um futuro extraordinário, não é só pagar uma escola cara, não é só estar em bons lugares, é a vivência. E ele mostra muito sobre a vivência. E eu tenho uma frase lá que, assim, eu apaixonei por ela, que família não abandona família. Explica um pouquinho pra gente, por favor. Há algum tempo eu tenho trabalhado com um discipulado masculino. Eu faço parte da igreja da Lagoinha e nós temos um ministério de homens, onde foi criado um projeto de mentoria chamado Casa de Maqui. E esses encontros que são mensais, eles seguem cadernos com determinados temas. Nesses encontros, eu fiquei responsável pela parte de escrever o conteúdo que seria ministrado. E a partir desse momento eu descobri uma vocação que eu não conhecia, uma vontade de escrever. E quando a gente começa a tratar temas, a exemplo de prosperidade, liderança, masculinidade, à luz do homem do século XXI, que até se tratarmos de forma social, sociológica, quando depois da Revolução Industrial o homem deixa o ambiente, que era um ambiente primitivo onde ele produzia o que ele comia para ir para fora do seio familiar, produzir e voltar para casa, a criança, a responsabilidade do lar é transferida. O homem já não é mais a figura central. Ele passa o dia inteiro fora e alguém fica para substituí-lo. A mulher. A mulher, então, cuida, a mulher educa, a mulher é responsável por toda essa disciplina daquelas crianças. E isso, no momento, é só em relação ao trabalho e, com a evolução natural, há uma substituição de funções que são princípios do homem, como a proteção. Homens acovardados, homens sem responsabilidades.
homem que ele quer um namoro, ele quer uma noite, ele não quer constituir uma família. Um homem que não sabe a importância de dar uma educação para um filho. Homem que está dentro de casa, mas tá aqui, né? Nas redes sociais, atrás de curtidas. Eu lancei um vídeo hoje sobre isso. Esse homem, ele se perdeu, esse homem do século XXI. E aí nasce a ideia da família, não abandona a família. A partir do momento que está lá em Gênesis, desculpa te cortar, que Abraão diz que o homem deve largar sua parentela, né? Na verdade, Deus fala para Abraão que ele deve largar sua parentela e constituir sua família longe dos seus pais. Ele abandonou? Não. Ele deixou para ter a família à luz do cristianismo, que é uma esposa e filhos. Ele tem essa esposa e esses filhos, mas nos dias de hoje o cara ele tem abandonado a família dele. Então, o Legendário ele trabalha muito isso. O homem não abandonar a sua família. E dentro do movimento, eu não posso dar muito spoiler, a gente trabalha esse tema da família. Os cuidados, a brecha. Não deixa brecha na sua família. O que é brecha na sua família hoje? Né? Ótimo, excelente. Falando As de brechas podem ser sexuais. As brechas podem ser econômicas. Acho que pouca gente sabe que o segundo maior motivo de separação é a crise financeira entre o casal. Financeira e a parte sexual. Exato. Sexual é uma balança muito grande, porque das duas esferas, quando elas estão desalinhadas, o restante acaba vindo outras crenças de valores e se acomodando, como se fosse um pinheiro de Natal, cheio de problemas que às vezes as pessoas não se resolvem. E se você não faz uma economia familiar, você está fazendo o quê? Você está dando brecha. Se você não discute alguma dificuldade sexual, por exemplo, que nós homens somos mais reservados, a mulher também é um tabu, o sexo é um tabu, e não se chega ao diálogo sobre esses temas sensíveis, e essas são as brechas. Porque um casamento não acaba do dia para a noite. Não, é uma construção de fatores negativos que a gente vai empilhando como um bloco, e depois a gente tira um daqueles que eu separei por isso. Não. Mas o que está atrás disso? Ou você desligou um colaborador por causa disso. Por quê? Porque o casamento não é só com a sua família. Também se você serve uma igreja, você serve uma religião, se você serve a uma empresa, você também tem pessoas que confiam em você. Como a gente vê ali, que não é só a família. Né? Você é um servidor de qual elo? O que você quer se alienar? E aí eu falo um pouquinho para ti. Me conte um pouquinho também sobre a sua mentoria. Vai ter spoiler? A Casa de Maqui é um projeto que ele está atrelado à igreja, né? A Igreja Batista da Lagoinha. Nós nos reunimos uma vez por mês, na penúltima sexta-feira, para falar de temas determinados do que a gente chama caderno. Esse semestre nós falamos sobre prosperidade, paternidade, masculinidade, falamos sobre liderança. E agora, para o nosso último encontro desse semestre, o tema é medo. Quais são os medos que têm parado você ultimamente? Medo da morte? Medo de falar em público? Medo de errar? Sabia, né? Que tem muita gente que tem mais medo de falar em público do que morrer. Sim. É um grande temor das pessoas falar em público. Isso traz bastante trauma. Quando a comunicação ela não é somente uma boa oratória, uma boa dicção, conjugar verbos, mas há gatilhos que trabalham essa parte das emoções, do comportamento. A gente sempre fala que tem os 3 medos, né? Tem um medo que te paralisa, que te congela, aquele que você sente medo e para e tem repulsa. Tem o medo que te impulsiona, você vai com medo mesmo, como diria algumas pessoas ali, e grandes nomes, como é Albert Einstein, que fala que ele teve muito medo de muita coisa, até mesmo porque a energia dele não era palpável. E ele falava, eu fazia com medo. Então, é o medo que te impulsiona. Mas é qual o medo que te traz para trás? Qual aquele medo que te traz, às vezes, vamos supor, eu tenho, às vezes, uma empresa, ou eu tenho uma obra para ser lançada, ou eu quero trabalhar no direito eleitoral, que é um ramo que tem muito a crescer, a gente precisa, né? E a gente fala que o nosso
o nosso sistema de logística pública, ele tem que ser melhorado. A gente estava conversando ontem, eu estava conversando isso ontem com o seu sócio, e a gente falando isso sobre a necessidade de alavancar o nosso time do nosso legislativo. E o que para? Por que eu não estou lá alimentando de uma forma coerente? Porque a mesma pessoa que se senta na nossa cadeira para aprender algo é a mesma pessoa que às vezes está com medo de replicar aquilo. E é muito interessante você falar do medo, porque algum momento quando você começou a escrever, teve algum medo ou medo na sua carreira que tu falou assim, calma, eu preciso ver se isso realmente traz alguma fagulha, alguma coisa por trás. Esse é um tema que eu posso falar com propriedade. Hoje, diz que o ser humano ele vai se conhecendo, é tudo um processo. Hoje, na posição que estou, consigo reconhecer que muita coisa do passado não deu certo com medo. O que a gente atribuía a outras coisas, incapacidade, não quero fazer, essa não é a minha área, muitas vezes é medo de errar. Eu fui um cara que perdi muitas oportunidades, abandonei por medo de errar. Não enfrentava por medo. Quer ver uma delas? Sustentação oral. Hoje eu fico imaginando como é engraçado. Eu já tive um medo de falar em público. E olhando para trás, hoje eu dou risada. Mas já foi uma coisa que me travou. Já, cara, você precisa fazer uma audiência, ou você precisa sustentar numa tribuna, num tribunal de justiça. Não vou, não. Isso é muito pra mim. Mesmo com toda a sua expertise, com todo o seu conhecimento técnico e operacional, você tinha esse Tinha receio. esse medo. Há muitas técnicas, muitos gurus que falam, se você conhece o conteúdo, não tem como dar errado. Conhecer o conteúdo é parte de um processo. Se você conhecer o conteúdo, por óbvio que vai dar muito certo, mas a arte da comunicação ela passa por outras etapas, outros traumas, desenvolturas e técnicas que te entregam um resultado, que só depois de quebrar, de falar, não, eu vou enfrentar esse medo. E isso se aplicou na minha vida e no livro também não foi diferente. Nesse não. Nesses 3 últimos livros eu não tive esse medo, já era uma coisa superada. Mas escrever para mim durante um tempo foi algo penoso. Foi penoso? Por quê? Porque eu sempre tinha medo da crítica. Será? E toda vez que eu li alguma coisa não era bom o suficiente. Então será? E a gente se compara muito, né? O ser Com humano se certeza. compara muito com o outro. E aí você vê um trabalho de uma pessoa e você quer chegar naquele nível e você, no seu subconsciente você vai ser comparado, você já pensa, poxa, será que vai ficar tão bom quanto? E aí cria todos esses traumas. Muito bacana. Falando sobre os traumas, né? Sobre ali a parte, às vezes a gente deixa de contar a nossa história, a nossa essência, o nosso momento, igual a gente está aqui conversando sobre desde a infância do Manuel, de onde ele veio até os dias atuais. Mas é importante colocar ali que tudo isso são processos. Eu não posso tentar começar de uma cadeira e onde eu nunca nem consegui colocar o pé. Eu começo com o que eu tenho, né? Eu também venho de uma origem, de uma família que muitos são empreendedores, que eu também já fui servidora pública, já tive essa oportunidade, e eu sempre falo, hoje o dom da palavra vem lá de trás. O que eu faço hoje são coisas que eu fui alimentando aos poucos, e cada vez mais, se eu olhar o meu primeiro vídeo, o meu primeiro podcast que eu participei, que eu tive a honra de participar em vários, e o de hoje é totalmente diferente. É a arte mais segura de falar, é o momento certo de colocar a palavra, é igual a editora. A editora vem consolidando, e esse ano eu falei assim, esse ano vai ser o ano da expansão da editora, de fazer o mercado político público e a esfera de atendimento a todos os cidadãos. E as pessoas falam assim, mas calma, tu pegou certificadoras, tu foi para a Suíça, foi para a França, e aí, o que vai fazer agora? Eu falei, agora é a hora de mostrar todo o meu trabalho em forma de mostrar para as pessoas que elas são possíveis em fazer a mesma coisa, estar junto comigo nas feiras dos livros dentro e fora do Brasil, que é importantíssimo, e ser reconhecida. Porque às vezes o medo que a pessoa tem é de olhar e falar, nossa, eu quero ser igual ao Manuel. Eu quero também ter essa coragem de ir lá e fazer o movimento
do Legendários, eu quero ter a força de coragem. Mas e aí? A gente vai ficar no porcento do. Infelizmente, temos essa estatística brasileira, que 97% dos escritores não terminam os livros. Talvez seja aí que começa uma grande vertente para ser os 3% da população. É isso. É isso, é estar com medo de estar aqui mesmo. Eu me sinto um privilegiado de ter encontrado a Patrícia na minha vida. Nós, como ela disse, nos conhecemos recentemente. Eu tinha acabado de escrever Seja Extraordinário, Manual para uma Vida com Propósito. Uma coisa escrita assim também no entusiasmo, de muito, uma coisa muito original. Mas essa obra agora, O Homem que Subiu a Montanha, ela não estaria nesse patamar. Eu tenho muito orgulho por causa que você me deu todo esse apoio. Então, te agradecer a você, Obrigada. através da Editora Pimenta, que a qualquer hora, sem atrapalho a Patrícia na madrugada, de manhã, finais de semana, para entregar uma coisa e eu vejo o carinho dela, a preocupação de fazer um trabalho bem feito. Então agora, Patrícia, que Deus te abençoe, vai ser só a colheita de tudo que você plantou lá atrás, eu tenho certeza disso. Amém. E olha, isso aí é minha motivação para vocês aí de casa, para fazer com medo mesmo. Como a editora, o Instituto de Leis Públicas e várias outras coisas que estão formando aqui no nosso estado, um estado jovem. Gosto sempre de falar que é o estado da oportunidade. Quando as pessoas falam assim, por que você não pega a tua empresa, vai para São Paulo, já estaria ganhando mais vezes do que aqui? Eu falei, não, eu continuo pegando obra de São Paulo, da Bahia, nós temos clientes de Tocantins, Piauí, mas a minha casa, a minha honra vai ser servir aqui por um Glória a Deus. determinado tempo que Deus vai determinar. Então é isso. Eu agradeço muito a todos vocês. Eu quero agradecer a Manuel, a sua mãe, a sua esposa, toda a sua casa também por a sua esposa pela compreensão, porque eu sei que várias vezes a gente conversou no sábado, conversamos no domingo, fora do horário comercial, porque é isso, é estar com medo e ligar. E aí, o que você acha disso? Ficou bom, né? E a gente tem o antes, o durante e o depois. Então, assim, a nossa amizade ainda vai ser muito longa, porque vai ter lançamento, pessoal. Vou falar para vocês, Manuel, a gente vai lançar a obra na Assembleia Legislativa do nosso estado de Rondônia para condecorar e mostrar para toda a população rondoniense a nossa obra maravilhosa do Manuel Veríssimo Neto. Vai ser transmitida a nível internacional para 5 países ao mesmo tempo, depois da gravação. E outro detalhe importante, você aí que é amigo íntimo do manual, já coloca que eu quero participar, vai ter o coquetel, que é a noite de autógrafos. Isso mesmo, na nossa cara amiga Carol Belotto. Vai ser um coquetel para os íntimos, mas eu estou falando aqui porque as pessoas têm que se sentir convidadas no coletivo. Porque às vezes na hora da euforia do convite, o Manuel vai estar lá com várias atividades, porque eu passo muitas coisas para ele fazer, e ele não vai lembrar de fazer todos os convites, mas eu quero te convidar, eu, Patrícia Pimenta, em nome da editora, o Instituto e o podcast Pimenta Cash, para estar junto conosco. A gente vai alternar as datas, colocar todas aqui. Se você não conseguir participar na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, vai ter outros eventos. Este mês agora de julho, que já está aí, está acontecendo. 2025, esse próximo semestre vai ser muito abundante. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Sucesso sempre. É isso, meu amigo. Muito obrigado pela tua honra, tua graça de estar aqui conosco. E eu gostaria que deixasse 2 indicações. Além de falar sobre o seu livro, eu gostaria de que você falasse sobre algo que você queresse que o nosso público aí de casa visse. E algo que esses dias você estava cantando e louvando, eu gostaria que tu falasse sobre uma música que te representa. Obras, pode ser? Obras. Tá, livro O Silêncio de Adão, que é um escritor norte-americano, Campbell, eu não lembro o primeiro nome dele, mas é uma obra que eu recomendo demais. Também Seja Homem, do pastor Martinello, que trabalha esse tema masculinidade cristã. E uma canção, um louvor chamado Único, que trata sobre a grandeza, que Deus é o nosso único rei, é o nosso único Senhor, ele é o rei dos reis, diante dele todos os tronos, todas as entidades, todos os principados se curvam. E essa canção ela fala da grandeza,
nosso Senhor Jesus Cristo, a quem eu reconheço como o nosso único Salvador, aquele que nos possibilitou estar aqui hoje. Se Amém. hoje esse livro está saindo, se hoje esse podcast está acontecendo, se hoje estamos respirando esse ar, é porque Ele nos deu essa graça, essa misericórdia. Amém, meu amigo. É isso. E quem sabe, todas as vezes que eu palestro, que eu faço um atendimento, que eu finalizo algo, eu gostaria que meu amigo fizesse uma oração de agradecimento por esse episódio maravilhoso. Eita, glória a Deus. Vamos lá então. Eu vou pedir para você que está nos assistindo pela internet que, se puder, claro, curve sua cabeça, feche seus olhos e levante seus pensamentos aos céus para agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui através da nossa vida, levando o seu evangelho, trazendo as nossas experiências não como algo egocêntrico, mas de frutificação, algo que seja uma semente na vida de quem está nos assistindo. Cada experiência, cada palavra dita seja uma experiência plantada pelo Senhor, transmitida pelas nossas bocas, Senhor. Que em cada local que esse podcast chegar, ele seja reflexo da sua autoridade sobre todas as coisas desse mundo. Nós te reconhecemos, damos graça em nome de seu Filho Jesus. Amém. 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 Muito obrigada pela sua oração, meu amigo. Que Deus honre muito cada dia mais a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa honrosa, a tua mãe. Amém. Deus envolva em teus mantos e traga sempre muita prosperidade. Amém. Porque aquilo que você faz é aquilo que você cresce. Se a gente planta o nosso pouquinho do nosso grão de mostarda na terra, vai cultivar muitos grãozinhos de mostarda. Eu creio. É isso, uma honra. A honra é minha. Deus te abençoe. Gente, vamos fechando por aqui. Uma honra. Você que queira conhecer Manuel Veríssimo Neto, segue ele aqui. Vou deixar o arroba dele, vou deixar, olha, falar a verdade. E essa pessoa que você olha com poucos sorrisos, aquele amigo de pouco sorriso, mas muita sinceridade, é aquele que você precisa ter na sua casa. Eu já tenho ele como amigo. E eu te convido para ir lá e conhecer a mentoria, conhecer os livros, conhecer a essência. Se você também é do legislativo, executivo, no nosso estado e fora do nosso estado, que precisa de um trabalho, algum conselho jurídico, fique à vontade também para conhecer. Gente, um beijão, vou ficando por aqui. Até breve.